Então, olá pessoal, bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula então, nossa aula número 3. Tá? Então, hoje nós vamos falar então sobre especificações e diodos, né? Vamos falar sobre reta de carga e alguns exercícios aí para a gente finalizar. Tá? Então, vamos lá. Então, essa curva aqui, né, pessoal, nós já vimos no primeiro dia de aula, né? Nós vimos que o que é essa curva, né, para começar a conversa? No eixo X aqui, no eixo horizontal, nós temos aqui a tensão em cima do diodo, tá? Tensão em cima do diodo, e nesse eixo nós temos, então, a corrente no diodo. Então, a gente viu que quando a gente aplica uma tensão positiva, tá? Então, quando a gente está à direita do gráfico, a gente aplica uma tensão positiva, essa corrente ela vai começar a aumentar. Tá? Ela aumenta significativamente a partir de uma determinada tensão, que a gente chama, que a gente viu na última aula, né, que é a tensão VK, né, a tensão de joelho. Então, a partir dessa tensão, ela sobe abruptamente. Tá? Então, a gente viu que para o diodo de silício, essa tensão ali é em torno de 0,7 volts. Tá? E para outros diodos, por exemplo, germânio em torno de 0,3 volts, arseneto de galho em torno de 1,2 volts, tá? Vocês vão ver lá no livro, tá? Então, para essa tensão positiva, a partir de 0,7, ela sobe abruptamente, e isso aqui é dado por uma exponencial, né, que nós vimos na última aula. E quando a gente está com tensão negativa em cima do diodo, ele vai entrar em bloqueio. Tá? Então, está bloqueado, nós teremos apenas uma pequena corrente fluindo no sentido oposto, tá? E se a gente começar a colocar cada vez mais tensão negativa, vai chegar até a sua tensão máxima que ele consegue suportar, tá? Então agora a gente só vai dar nomes, né, para alguns parâmetros, né, que a gente encontra em diodos, tá? Todos os parâmetros de um diodo, pessoal, eles estão mostrados na folha de dados dele, que é a tradução da palavra em inglês lá, que é o datasheet. Tá? Que no datasheet tem todas as informações, todos os parâmetros, todas as curvas de um diodo específico. Tá? Então, vocês vão procurar, digamos que vocês precisam de um diodo de 1 ampere que suporta uma tensão reversa de, sei lá, 500 volts. Então, vocês vão buscar um diodo que atenda essas restrições, vão escolher numa lista e vocês vão entrar no datasheet desse diodo e olhar as outras informações que estão lá, tá? O Paulo está fazendo uma pergunta ali, alguém responde para ele no link, tá? O link é o mesmo que está no. Tá. E aí, no datasheet tem pessoal apresentados alguns parâmetros, tá? Eu vou mostrar aqui, então, quais são os principais parâmetros, e a gente vai olhar também alguns datasheets comerciais para vocês terem essa noção, né, que um dia vocês vão precisar olhar, tá? Então, só aceitar o... Tá? Então, vou mostrar agora alguns parâmetros para vocês, tá? Então, o primeiro parâmetro é a chamada de corrente direta, tá? Então, lá no datasheet vai estar escrito assim, o nome dessa variável é chamada de IF, tá? E de corrente, F de forward, né? De para frente, de direta. Então, é a corrente direta, tá? Geralmente, essa corrente, ela é expressa em valores médios, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, uma corrente que ela é uma forma de onda senoidal retificada, por exemplo, a gente vai ver na próxima aula o que é isso. Ela pode ter horas que tem corrente e horas que não tem corrente, tá? Então essa corrente ela vai ser a média, tá? Então a gente vai ver como é que a gente calcula a média dessas formas de onda, tá? Então ela vai ser um valor diferente desse pico aqui, não vai ser exatamente aquele valor, tá? Mas se a gente está trabalhando com corrente contínua, esse IF é o próprio valor da corrente contínua, tá? Então digamos que o diodo seja esse aqui, então ele vai estar, por exemplo, aqui, ó, conduzindo 1 ampere, tá? Então se eu estiver ligado num circuito de corrente contínua, ele vai estar com 1 ampere, tá? Ok? Então, ele pode ser, em corrente contínua vai ser o valor real do circuito, em corrente contínua, ou se ele tiver descontinuidades, tá? Se for uma forma de corrente descontínua, ele vai ser o valor médio, ok? Então, o AV significa isso, né? Que é average, né? Que é lá do inglês que vem de média, tá? Então, nessa corrente, pessoal, geralmente o IF é dado como sendo a corrente nominal do diodo. Tá? O que é nominal? Nominal é a corrente máxima que ele foi projetado para suportar. Tá?
Então, sempre que tiver nominal no nome, significa que é o valor que ele foi feito para operar, ou o valor máximo feito para operar. Por exemplo, o chuveiro elétrico que a gente tem em casa, aqui em Santa Maria, ele é feito para operar em 220 volts. Então, 220 volts é a tensão nominal dele, tá? Ele pode ser um chuveiro de 7.200 watts. Então, 7.200 é a potência nominal. Vocês viram isso lá em circuito Zoom também. Então, o diodo, ele vai estar lá especificado. Esse diodo é para 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes. Então, essa é a corrente nominal. Tá? Nessa corrente, a gente faz o quê? A gente mede também a tensão. Qual que é a tensão que está sendo produzida em cima dele? Que é a tensão direta. Tá? Que é um pouco diferente da tensão VK. Tá? A VK, pessoal, é a tensão de joelho, onde começa a subir a corrente de tensão. Tá? A tensão VF geralmente é um pouco maior do que essa tensão de joelho. Tá? Então, vai ser vai ser a tensão que é produzida no diodo para a corrente nominal. Então, essa tensão pode ser 0,8, 0,9, 1 volt, 1,1 volt, tá? Que vai ser mais ou menos a tensão máxima produzida pelo diodo, tá? Porque ela tem um incremento de tensão aqui, a tensão aumenta um pouquinho a partir da tensão do joelho devido à inclinação da curva, que é devido à resistência interna lá do diodo, tá? Então, IF é a corrente direta, a nominal, VF é a tensão, é como se fosse a tensão máxima nominal, tá? Lá no datasheet também tem outros parâmetros, por exemplo, o IR, tá? IR é a corrente reversa, tá? Na primeira aula nós vimos que aqui era um IS, né, que era a corrente de saturação reversa, tá? Esse IS é o parâmetro que vai naquela equação, tá? Naquela equação lá do diodo, tá? Aquela equação que tem exponencial. Aqui, o IR é a corrente medida em determinadas tensões, tá? Então, se eu colocar uma tensão reversa lá, porque aqui eu estou com tensão negativa, ó, tá? Meu VD está negativo. Então, digamos que aqui poderia ser, por exemplo, menos 100 volts, menos 200 volts, menos 500, menos 1000, tá? Então, dependendo da tensão que eu aplicar, eu vou ter uma corrente reversa diferente, tá? Dependendo da temperatura, vai ter um IR diferente. Então, esse parâmetro aqui é só chamado de IR, que é a corrente reversa, que também pode ser um IR normal, pode ser um IR AV, que é de average, né, que significa valor médio, tá? Então, a corrente reversa a gente também pode chamar de corrente de fuga, tá? Porque é uma fuga. Nesse momento, a gente queria que o diodo estivesse idealmente bloqueado, tá? Que não passasse nada de corrente. Mas sempre tem um pouco de corrente de fuga, tá? Que é chamada de corrente reversa, tá? Então, o diodo ele tem dois comportamentos. No sentido direto, ele está conduzindo com uma queda de tensão pequena, que é o VF. Quando ele está bloqueado, a tensão em cima do diodo, como ele não está conduzindo, é a tensão que o circuito impõe nele. Então, se eu estiver bloqueando uma tensão em 1000 volts, em cima do diodo vai ter 1000 volts, tá? Então, até ele chegar nessa tensão aqui, onde ele rompe, né, e a corrente aumenta abruptamente e provavelmente vai danificar ele, tá? Esse valor ele tem que ser especificado, tá? Tem que ser especificado no datasheet também. Então, existem alguns valores, tá? São 3 valores de tensão de bloqueio que são especificados. A primeira delas é o VRRM, que é a tensão máxima repetitiva, tá? Que é quanto de tensão máxima ele suporta sendo picos consecutivos. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos no circuito que nós vamos ver talvez no final da aula ou no início da próxima aula, quando a gente submete uma tensão alternada nele. Então, horas ele está conduzindo, vai ter esse gráfico de corrente para um lado, e ele vai bloquear a tensão para o outro. Tá? Então, aqui nós teríamos uma tensão máxima negativa que ele vai suportar. Tá? Então, esse pico de corrente aqui, quanto que é o máximo que ele suporta? Tá? O máximo de suporte é dado nessa tensão VRRM. Tá? Depois, é a tensão, outro parâmetro, né, que é a tensão, primeiro eu vou falar dessa aqui, que é a tensão DC, tá? Então, quanto que é a tensão reversa contínua? Se eu deixar sempre ligado ele naquela tensão reversa, quanto ele ia suportar, tá? É chamada de tensão DC. DC é de direct current, né? Seria de corrente contínua ou de tensão contínua, tá? Geralmente, a tensão máxima e a tensão DC são iguais. Na maioria dos casos, pode ser que não seja, tá? E o outro parâmetro é a tensão RMS, tá? Ou tensão eficaz. Eu não sei se vocês já viram, acredito que não ainda, mas depois a gente vai aprender como calcula a tensão RMS, tá? A tensão RMS é chamada também de tensão eficaz, tá? Ela é um valor um pouco menor que o valor de pico, tá? Então, ela é utilizado em circuitos de tensão alternada e ele serve para a gente fazer equivalência de potência. Então, quando a gente vai calcular a potência no circuito de corrente contínua, é tensão vezes corrente, tá?
em tensão alternada, a gente pega o valor RMS, vezes a corrente RMS, tá? Se for circuito resistivo, tá? E daí, o valor RMS é equivalente ao valor em tensão contínua, tá? Então, esses aí são alguns parâmetros, tá? Temos mais parâmetros. Outro parâmetro importante, pessoal, é a potência, tá? Qual que é a potência máxima que esse diodo consegue dissipar, tá? Ou consegue suportar, tá? O diodo, ele tem uma queda de tensão e tem corrente passando nele. Então, você tem tensão e tem corrente, tem potência. Qual que é a máxima potência que ele suporta, tá? Porque o que acontece? Quando eu tenho tensão corrente, eu vou ter energia. Essa energia vai se transformar em calor, tá? A taxa de energia é a potência, né? Quanto mais calor por unidade de tempo, mais potência. Então, essa energia ela tem que ser dissipada, ela tem que ser jogada para o ambiente, tá? Ela tem que trocar essa energia elétrica, vai virar energia térmica, e essa energia térmica ela vai se acumulando. Então, a temperatura vai subindo. Conforme a temperatura sobe, esse calor ele aquece as moléculas de ar que estão ao redor e essas moléculas elas sobem, né, porque diminui a densidade e leva o calor embora. E nisso vem mais ar frio e pega esse calor e leva embora. Então, esse processo é chamado de dissipação. Eu estou trocando calor com o meio, tá? E daí ele tem uma potência máxima que consegue fazer. Claro, se eu soprar vento em cima, eu vou conseguir dissipar mais, tá? Mas em condições normais é especificado esse valor aqui, tá? Qual que é a temperatura máxima de junção que esse diodo aguenta, que é o TJ, temperatura da junção lá na junção PN dentro, qual que é o valor máximo. Valor típico é de 100, 125, até uns 150 graus também existe, tá? Temperatura segura de armazenamento, também é especificado no datasheet, tá? Peraí, tem mais alguém? E a corrente reversa, né, que eu já tinha comentado. Então, a corrente reversa, corrente de fuga, que pode ser expressa em valores, já ficou repetido do slide inteiro, tá? Que é o valor médio, ok? Lá no datasheet também, pessoal, tem alguns gráficos, tá? Que gráficos que existem lá? Aqui eu coloquei 3 gráficos, tá? Do mesmo componente, feito por fabricantes diferentes, tá? Então, alguém falou alguma coisa ali. Então, por exemplo, eu coloquei aqui as curvas, pessoal, desse diodo aqui, do N4001, tá? Que a folha de dados, nesse datasheet, nós temos também todos os diodos dessa linha, chamado de UN, que vai do 4001, 4002, 4003 até o 4007, tá? Depois eu vou mostrar o datasheet dele, como é que outras informações que tem lá. Mas cada número desse aqui indica uma tensão máxima que ele suporta, tá? Sendo que esse 7 aqui indica que é 1000 volts, tá? No número foi só uma sequência que o fabricante inventou lá. Esse diodo aqui, todos esses diodos aqui, esses 7 diodos, eles suportam 1 ampere de corrente, tá? Que é o IF, tá? E esse diodo, pessoal, ele é como se fosse uma arquitetura livre. Então, vários fabricantes podem construir esse diodo com essas especificações, tá? Então, por exemplo, nessa curva da esquerda, quem fabrica este diodo é a MCC, que é uma empresa de semicondutores, tá? Então, ela construiu com os equipamentos dela. Então, ela vai seguir mais ou menos os requisitos para construir esse diodo, só que com os equipamentos deles. Então, ele vai ter características que são muito parecidas com os outros, mas tem algumas que são um pouquinho mais específicas desse fabricante. Então, por exemplo, a MCC, ela disponibiliza uma curva da tensão pela corrente, tá? Que é aquela curva que eu mostrei antes, que é assim, né? Ela faz isso aqui, ó, né? E aqui ela tem bloqueio, tá? Só que, mas essa curva aqui, professor, está diferente dessa aqui que mostrou. Aqui é VD, né? E aqui é o ID. Por que essa curva está diferente? Porque a escala está diferente, tá? Então, aqui, ó, na escala de tensão, ela está linear, ó. Cada tracinho estão igualmente espaçados com valor de 0,2, tá? Então, aqui vai ser 0,1, desculpa, aqui é 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, cada tracinho é 0,1, tá? E os tracinhos têm a mesma largura. Aqui na corrente, ela está num formato exponencial, num formato logarítmico, tá? Então, o que acontece? Aqui, como eu tenho uma curva que é exponencial e eu botei numa escala logarítmica, ele fica mais próximo de uma reta, tá? Não está bem uma reta, mas ele tende a anular aquela exponencial, tá? Então, vocês vão ver que está perto dessa exponencial, ele está bem linear até, tá? Então, aqui, ó,
o que acontece? Nós temos aqui o 0,01 e daqui até aqui eu multiplicou por 10, tá? Até aqui multiplicou por 10 e daqui até aqui eu multiplicou por 10. Então, a cada 10 tem uma escala igual, tá? Só que dentro da cada 10 valores aqui, que a gente chama isso de década, né? Cada década, as décadas são igualmente espaçadas, tá? Isso é causado pela escala logarítmica, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver que quando eu tiver 10 miliamperes, né, que é 0,01 aqui, 10 miliamperes, ele está produzindo, então, 0,6 volts, tá? E onde é que está o nosso 0,7? 0,7 volts é nesse cara aqui, ó. Então, ele corresponde a esse ponto aqui. Então, ele vai estar em torno de uns 50 miliamperes, tá? De 50 miliamperes de corrente. Aqui vai produzir 0,7, tá? Só que, como eu falei, esse diodo, ele é de 1 ampere, tá? Então, 1 ampere, onde é que tá? O ampere tá aqui, ó. Então, se nós vimos no gráfico, vai dar aqui, ó. Então, vai dar em torno de 1 volt, tá? Então, quando eu tiver com a corrente de 1 ampere, eu terei uma tensão de 1 volt em cima dele, ok? Por que tem essa diferença de 0,7 para 1 volt? Porque tem uma resistência. Tá? Essa resistência é produzida pelo... na verdade, por causa da inclinação dessa curva aqui, que ela não é reta para cima, né? Se fosse reta, não teria resistência. Se ela fosse reta para cima, assim, né? Daí não teria resistência, mas ela tem uma inclinação, e essa inclinação é devido à resistência, tá? Então, esse aqui é para essa empresa, MCC. Mas aqui nós temos outro fabricante, ó, a Vishay. A Vishay é bem famosa também. E ele também mostra essa escala, ó, também começa próximo de 0,6 para 10 mili, tá? Só que ele colocou uma escala que vai até 100, quando que essa aqui vai até 20. Então, deu uma distorcida no gráfico, tá? Mas, no final das contas, ele vai até 20 também, ó. Esse gráfico aqui terminou em 20, ó. Esse aqui também terminou em 20, ó, porque aqui é 10 e aqui é o 20, ó. Tá? Porque a escala é logarítmica. Então, ele também terminou em 20, tá? Só que terminou em 20 com... vamos ver qual que é a tensão aqui. Seria 1.3, aqui é 1.5. Ele terminou aqui em 1.8. Então, tem uma diferencinha entre eles, tá? E esse outro gráfico aqui é da Fairchild, né? Que agora não é mais Fairchild, a ON Semiconductor comprou a Fairchild. A equação também é bem parecida. Ó. Começa em 0,6 volts, com 10 mil, e termina lá em 20 volts. Em 20 amperes, desculpa. Começa em 10 mil e termina em 20 amperes. E aqui dá 1.4 volts, enquanto que isso aqui dá 1.5. Então, se eu pegar o mesmo diodo feito por fabricantes diferentes, vai ter uma leve diferencinha, tá? Não quer dizer que vão ser exatamente iguais, tá? Tem algumas características que são parecidas. Por exemplo, a tensão que ele começa lá em 10 mil são bem parecidas. Agora, tem a tensão e a corrente final é diferente, tá? Então, para vocês terem ciência que um mesmo componente pode ser construído por fabricantes diferentes, tá? E cada fabricante vai dar um datasheet, vai fornecer uma folha de dados, né, um datasheet do seu diodo, do seu componente. Daí a gente tem que entrar lá e olhar. Eu já vou mostrar alguns depois para vocês, tá? Esse aqui eu também é um outro parâmetro, pessoal, que vocês vão encontrar lá no datasheet, que é o IFSM. Tá? O que é IFSM? Não é o FSM, é IFSM. Tá? Que é a corrente máxima de surto. Tá? Então, um diodo, pessoal, ele tem a corrente nominal dele, que é, digamos, naquele diodo ali, do N4007, ele é 1 ampere. Tá? Só que esse diodo, pessoal, ele pega e suporta mais corrente, só que por menos tempo. Então, 1 ampere se eu ficar sempre ligado. Ah, mas se eu ficasse por um tempo mais curto, será que eu não suportaria uma corrente maior? Sim. Como é que eles fazem para mostrar esse valor? Através desse número aqui, dessa variável, desse parâmetro aqui, o IFSM. Que diz assim, que a corrente máxima de diodo suporta é para meio ciclo de uma forma de onda senoidal. Tá? Então, se eu tiver uma forma de onda senoidal assim, ó, eu vou conduzir ele por meio ciclo. Tá? Então, aqui ia começar o outro. Então, se for 60 Hz, um período dá 16 mili. Meio ciclo dá 8,33 mili. Tá? Então, se eu pegar e der um meio ciclo só, eu só conduzir meio ciclo e depois ficar parado, tá? Por um longo período de tempo. Qual que é a máxima corrente que ele vai suportar? 30 amperes. Tá? Então, esse diodo ali, que é o N4007, que ele é de 1 ampere, meio ciclo ele suporta 30 amperes. Tá? Então, ele suporta bem mais corrente se for por um curto espaço de tempo. Então, aqui embaixo, ó, número de ciclos em 60 Hz.
Então, ó, um ciclo, que seria um ciclo desse, ele suporta 30 amperes. Ah, mas e se for 2 ciclos? Então, eu dou um ciclo e depois outro ciclo. Daí ele já suporta uns 25 amperes. E se for 10 ciclos? Daí ele já suporta, sei lá, uns 16 amperes, tá? Se for 100 ou 60 ciclos, que daria 1 segundo, né? Se eu estou com 60 Hz, 60 ciclos dá 1 segundo. Então aqui eu suporto 10 amperes, tá? Então ele tem uma característica de suportar mais corrente por um tempo menor. Então aqui, pessoal, esse é o número de ciclos. Então para cá eu tô como se fosse o eixo do tempo. Então, se eu colocar um tempo infinito aqui, ó, esse gráfico ele vai convergir para 1 ampere, tá? Porque 1 ampere é corrente contínua, então ele está sempre conduzindo 1 ampere. Então ele vai produzir, vai conseguir conduzir 1 ampere sem se danificar, tá? Então esse aqui é o do N4007 da Farshield e esse aqui é da Vishay, tá? Vocês vão ver que todos eles começam em 30 amperes também. Esse aqui vai terminar em torno de uns 10 e esse aqui tá mais ou menos uns 10 aqui, esse aqui um pouquinho abaixo de 10, tá? Então esse aqui está numa escala diferente dessa, né? Na verdade, ele está na mesma escala, né? Aqui no meio é 10 também, aqui no meio também é 10, só que ele colocou mais valores no meio, esse aqui não, tá? Então, essa aqui é uma curva mais inclinada. Na verdade, essa aqui começa em 0, né? Essa aqui começa em 5. Então, fica um pouquinho distorcida, tá? Para não dizer que eles copiaram um do outro, eles mudam a escala, mas o gráfico é muito semelhante, tá? Isso aqui pode mudar também com a temperatura. Esse fabricante indicou que era uma temperatura de 55 graus, e esse aqui não indicou. Então, pode ser que seja numa outra temperatura. Tem que olhar lá no datasheet, depois a gente olha. Tá? Beleza? Então, isso aqui, pessoal, depois a gente vai ver numa aula específica um dispositivo de proteção chamado fusível. Eu acredito que todos já ouviram falar o que é um fusível. Fusível também tem essa característica. Tá? Ele também rompe para correntes maiores. Tá? Rompe mais rápido para correntes maiores. Então, o diodo tem uma característica de fusível também. Tá? Nós vamos ver isso aí numa próxima aula. Tá? Outro parâmetro, pessoal, que é bem importante, não agora, mas lá em eletrônica de potência, vocês vão ver muito falar desse parâmetro em diodos, chamado tempo de recuperação reversa. Tá? Isso aqui tem, essa figura aqui, pessoal, tirei do Nachelski. Tá? Então, se vocês olharem lá no PDF aquele que eu mandei lá, naquele link, tem o livro do Nachelski, daí tem esse gráfico aqui. Tá? E lá explica com mais detalhes o que é a recuperação reversa. Eu quero que todos vocês deem uma olhadinha lá. Tá? Então, o que é a recuperação reversa? A recuperação reversa é o seguinte: eu estou conduzindo corrente no diodo. Então, eu estou nesse lado direito do gráfico, eu estou em condução. Tá? Então, eu tenho tensão positiva em cima do diodo e ele está conduzindo, tem corrente positiva. E o que eu faço? Eu reverto essa tensão, eu coloco uma tensão negativa em cima do diodo. Então, se a tensão inverteu, a corrente vai começar a diminuir e vai trocar, né? Ela vai entrar em bloqueio. Então, a corrente vai ir próxima de zero. Tá? Então, seria esse caso aqui, ó. Eu estou com a corrente direta, então aqui é corrente em função do tempo, tá? Então, eu estou conduzindo corrente, tá? Chegou no tempo 1 aqui, ó, vai ocorrer uma mudança de estado, de ligado para desligado. Por que vai acontecer essa mudança? Porque eu inverti a tensão em cima dele, por exemplo. Tá? Vai ter um circuito que vai inverter a tensão, ele vai sair de condução e vai ir para bloqueio, tá? Se fosse um diodo ideal, ele faria o quê? Ele iria sair de condução, digamos que aqui ele esteja conduzindo 1 ampere, ele iria por essa curva tracejada aqui, ó, tá? Ele iria para zero imediatamente. Isso seria um diodo ideal, tá? Só que isso não acontece na prática. O que acontece na prática? Acontece que essa corrente, ela vai ficar negativa por um tempo e depois vai para zero, tá? Por que isso acontece? Isso é chamado fenômeno de recuperação reversa, tá? Então, isso tem que lembrar da física do diodo. Como é que o que acontece? Nós temos lá dois materiais P e N, um tem excesso de elétrons, o outro tem excesso de lacunas. Quando acontece a condução, nós temos elétrons saindo do material N indo para o P, e temos lacunas saindo do material P e indo para o N. Tá? E daí o que acontece? Quando acontece o bloqueio, né? Os portadores que são minoritários, eles tendem a voltar para o seu lado original, né? No lado oposto. E isso vai gerar uma corrente reversa, tá? Isso é chamado de recombinação elétron-lacuna, tá? Então, nós temos elétrons lacunas que estão conduzindo, e eles têm que se recombinar para eles
fazer aquela camada de depleção aumentar. Para fazer isso, eles têm que trocar de lado, tá? E esse fenômeno, pessoal, gera a chamada corrente de recuperação reversa. Então, em vez dele ir daqui direto para o bloqueio, que seria a corrente zero, ele vai ficar negativa por um curto espaço de tempo, tá? Então, tem um tempo que ele fica aqui embaixo, que é chamado de TS, né? Que lá no livro explica o que é o TS, que é o tempo de armazenamento, tá? E depois tem um tempo de transição, tá? A soma desses dois tempos é chamada de TRR, tá? Que é o tempo de recuperação reversa. E o pico de corrente negativo é chamado de IRM, que é o corrente de recuperação reversa. M de máximo, né? Corrente máxima, tá? Então, essa aqui é uma curva esquemática, tá? Aqui eu peguei de um datasheet específico, que é do UF 4007, tá? Tem o 1N, que é de 1 ampere, e tem o UF, tá? No UF, ele mostra a corrente aqui, ó. Então, ela está positiva, ó, corrente positiva, está conduzindo, e quando ele passou de zero aqui, ele teria aqui para desligar, né? Só que o que acontece? A corrente fica negativa por um tempo, e depois ela vai para zero, tá? Então, é como se fosse essa curva aqui, ó. Só que isso aqui é esquemático, né? Lá é uma curva real, né? Então, ela vai para negativo e depois fica positivo, tá? E esse tempo, pessoal, é muito curto. É na ordem de nanosegundos, tá? Na ordem de nanosegundos, picosegundos, dependendo do diodo, tá? E a partir disso surgem as classificações de diodos, que são os diodos rápidos, lentos, pode ser diodo ultra rápido, pode ser diodo soft rápido, que é o soft fast, que eles chamam. É um diodo que tem uma curva assim mais macia, mais não é tão abrupta. Então, surgem as diversas características, tá? Os diodos que nós vamos trabalhar nesta disciplina de eletrônica 1 são diodos lentos, tá? Que são diodos retificadores, tá? São diodos usados para retificação, né? De formas de ondas em baixa frequência, tá? O que é baixa frequência para nós? Menos de 1 kHz, menos de 5 kHz são sinais lentos. Então, nós não precisamos ter um diodo muito rápido, tá? Beleza? Então, essa recuperação reversa, na maior parte dos casos, a gente vai desconsiderar. Na verdade, a gente vai desconsiderar sempre aqui, né? É só para vocês saberem que existe, tá? Quando que isso aqui se torna crítico? Quando eu estou trabalhando em circuitos de alta frequência, lá em eletrônica de potência, por exemplo, fazendo uma fonte chaveada, uma fonte eletrônica, lá eu preciso que esse diodo seja rápido, tá? Então, se ele for rápido, esse tempo vai ser menor, essa corrente também vai ser menor, tá? Beleza? Entendido aqui? Vocês estão muito quietos aí. Já tinham visto falar disso aqui alguma vez? Quero ouvir alguém falar alguma coisa, ver se vocês estão vivos. Entendido? Estão me acompanhando? Sim? Sim. Beleza. Podem parar a hora que vocês quiserem perguntar, tá, pessoal? Não tem problema. Eu falo demais, mas eu quero que vocês participem, tá? Beleza. Então, essa corrente de recuperação reversa, pessoal, é a corrente negativa quando ele está saindo de condução para bloqueio, tá? E esse tempo, TRR, é o tempo de recuperação reversa, tá? Outro parâmetro que vocês vão encontrar lá no datasheet, pessoal, é a chamada de capacitância total da junção. Tá? O que é uma capacitância? Para quem conseguiu acompanhar aí até o final a disciplina de circuitos 1. O capacitor, pessoal, ele é formado quando eu tenho placas, tá, condutoras e no meio tem um isolante. Tá? Então, a capacitância ela é um parâmetro lá que é o coeficiente, que é relacionado com o quanto o campo elétrico consegue atravessar o material, que é a permeabilidade elétrica do material, vezes a área das placas dividido pela distância das placas. Tá? Então, quanto maior for a área de placas, mais cargas eu vou armazenar, maior minha capacitância. Quanto mais próxima for a distância das placas, maior vai ser minha capacitância. Tá? Beleza? Então, isso aqui, o que a capacitância ela relaciona? Ela relaciona quanto de carga eu tenho por unidade de tensão. Então, carga por unidade de tensão, isso aqui vai me dar a minha capacitância também, tá? Então, essa equação é como se fosse a equação da primeira lei, né? A primeira lei de Ohm, nós temos que tensão sobre corrente é resistência, tá? Aqui é carga sobre tensão, é quanto de capacitância nós temos, tá? Então, o que acontece? No material, na junção do material P e N do diodo, pessoal, surge aqui uma região, a chamada região de depleção. É onde os elétrons e as lacunas, um anula o outro,
e nós não temos elétrons livres nem lacunas para conduzir a eletricidade. Então, aqui surge uma camada isolante. Tá? Então, de um lado, nós temos algo que pode conduzir, do outro também, e no meio, um isolante. Então, isso aqui é um capacitor. Tá? Claro que esse efeito, pessoal, da capacitância é muito pequeno. Tá? Nós temos uma capacitância na ordem de picofarads. Tá? É uma capacitância muito pequena. Então, em 99% dos casos, a gente desconsidera essa capacitância, porque ela é muito pequena. Então, se a capacitância é pequena, não vai passar muita corrente por essa capacitância. Então, a gente pode, na maioria dos casos, desconsiderar essa capacitância. Tá? Quando que é um problema? Quando nós começarmos a subir a frequência. Tá? Então, em frequências altas, essa capacitância vira um problema. Tá? O que é frequência alta? Maior do que 1K, 5K, aí ele começa a já ter algum efeito. Tá? Então, mas agora, para nós, não existe, a gente vai desconsiderar isso aqui. Só estou mostrando para vocês verem que existe. E vocês vão ver lá nos datasheets que vai aparecer esse valor, vocês já sabem o que é. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Essa junção aqui, essa região de depressão que aparece aqui no meio, ela muda, a espessura dela muda com a tensão aplicada. Tá? Então, quando eu aplicar mais tensão, essa região de depressão aumenta. Tá? Então, se a região, a distância aqui aumenta, tá? A capacitância vai mudar. Tá? Então, a tensão muda, a região de depressão muda a sua espessura. Logo, a sua capacitância também muda. Tá? Então, o diodo, pessoal, ele tem uma característica que a sua capacitância muda com a tensão. Tá? Então, ele é não linear. Não dá para resolver circuitos assim como se fosse um circuito de... que a gente viu lá em circuito Zoom. Não, ele é não linear. Ele tem uma não linearidade. A capacitância não muda diretamente com a tensão. Tá? Porque quando a gente resolve um circuito, a gente assume que a capacitância é fixa. Tá? Da mesma forma, quando a gente resolve um circuito com resistores, a gente assume que a resistência é fixa. Tá? Daí a gente pode usar as leis de Kirchhoff. Né? Então aqui a capacitância não é fixa. Tá? Então isso é um problema, é difícil de trabalhar com isso. Então muitas vezes, quando você vai utilizar, usa-se uma capacitância fixa, ou fazer algumas simplificações, né, para tentar resolver levando em conta a capacitância. Nós vamos ignorar totalmente ela. É só para mostrar que existe e vocês saberem por que esse valor é dado lá no datasheet, tá? Então, olha aqui, ó, quando ela está em condução, olha aqui, ó, nesse gráfico nós temos a tensão aplicada no diodo, que é o VB, e aqui a capacitância. Então, para tensões positivas, quando ele está em condução, essa capacitância aumenta, tá? E quando eu estou com tensão negativa, que ele está em bloqueio, a sua capacitância diminui, tá? Tem dois efeitos aqui, uma é a capacitância de transição e a outra é, não lembro o nome, e essas duas capacitâncias elas se juntam e formam a capacitância de junção, tá? No livro tem mais explicações sobre isso, tá? Como a gente não vai usar, eu vou deixar para vocês lerem lá e tirar mais conclusões em cima disso aí, tá? Vou deixar para vocês, beleza? Então tá, é isso aí sobre capacitância, tá? Lá no DataX também é mostrado o tipo de encapsulamento do diodo, tá? Então, aqui, quando a gente está resolvendo o circuito, a gente está usando esse símbolo aqui, né? É um elemento de circuito. Só que na prática ele é um componente, tá? Esse componente ele pode vir empacotado, né? Porque a gente diz encapsulado de diferentes formas, tá? As formas mais comuns são essas formas aqui, ó, tá? Essas três formas aqui em cima, tá? Esse DO35, o DO41 e o DO15, tá? Esse nome é um nome meio padrão que foi dado para os fabricantes para o encapsulamento, tá? Ele tem a ver com as dimensões, com o tamanho dele e tal. Então aqui nós temos alguns diodos que são com fio aqui, né, para eles serem, a gente chama de THT, né, que nem os resistores THT, que são componentes que a gente coloca em placa de circuito impresso e atravessa a placa, né. Então, tem uma placa aqui teria alguns furos, né, na placa, e a gente vai colocar o diodo aqui, né. Então o fio vai atravessar a placa, tá, ele vai ter uma marquinha aqui, ó, sendo que essa marquinha indica esse terminal aqui do diodo, tá. Então quando vocês pegam o diodo na mão lá, vocês vão saber que esse lado aqui vai ser o positivo e aqui o negativo, anodo e cátodo, tá. Então aqui vocês vão furar a placa e atravessar a placa e vocês vão soldar. Vocês vão vir com um estanho aqui e o soldador, tá? Vocês vão soldar desse lado aqui, ou até desse lado também. Tá? Vocês podem soldar dos dois lados. Tem acesso para soldar dos dois lados, tá?
Ok? Então, esses são os diodos mais comuns, esses três. É o que nós vamos usar no laboratório, numa aula prática lá. Vai ser esses formatos de diodos aqui. Tá? Mas existem outros. Tá? Esse diodo aqui, ó, que é chamado de diodo barrel, né, que seria um diodo em formato de um barril, só que em miniatura. Então, é um barrilzinho, né? Isso aqui tem na ordem de o quê? Uns 2 a 3 milímetros. Tá? Então, é um tamanho de um grão de arroz, mais ou menos. Tá? Bem pequeno. Depois nós temos outros aqui, que são, todos aqui para baixo são, até aqui, né? Todos esses diodos aqui são chamados de diodos SMD, né? São dispositivos de montagem em superfície, tá? Então são todos SMD. Então eu não preciso furar a placa, só coloco eles em cima do onde ele vai ficar e soldo ele direto na trilha, tá? E esses aqui são os SMDs mais comuns. O normal, o diodo, é só ter dois terminais, né? Anodo e catodo. Só que eu posso ter alguns desses, que aqui a gente já chama de circuito integrado, né? Tem vários diodos ali dentro. Então, eu tenho mais terminais aqui, ó. Então, eu posso ter vários diodos dentro de um encapsulamento só, tá? Então, por exemplo, esse aqui eu só tenho um diodo, tem dois terminais. Esse aqui tem três terminais, ó, tá? E esse diodo aqui é um que eu utilizei bastante, que é o BAT54, que é um diodo que tem um componente que tem dois diodos dentro. Então eu usei esse aqui, o BAT54S, tá? Ele tem um diodo apontando para dentro e outro para fora, tá? Ele é utilizado num circuitinho de proteção lá que eu utilizava nas placas de circuito impresso que eu usava durante o doutorado, tá? Então é bastante útil, tá? Todas as entradas de sinais analógicos que vinham de fora da placa tinham esse diodo aqui para proteção, esse circuito integrado aqui para proteção, tá? Isso aqui vocês vão ver lá em instrumentação como é que ele é utilizado, tá? Então, esses diodos aqui são mais. Aqui são correntes menores. E quando eu estou trabalhando com correntes maiores, daí eu uso esse encapsulamento aqui, ó, por exemplo. Tá? Que ele tem dissipador, inclusive. Ó. Ele vai ter muita corrente. Posso ter diodo de 10, 20, 30 amperes nesse encapsulamento aqui. 40, 50 amperes até tem nesse encapsulamento. Então, ele vai aquecer. Então, eu preciso ter um dissipador. Tá? Esse outro aqui, ó, ele que tem três terminais, geralmente tem dois diodos, tá? Pode ser assim ou pode ser assim também, tá? Que tem alguns conversores que utilizam dois diodos na saída, alguns conversores eletrônicos. Então ele já tem os dois diodos dentro do mesmo encapsulamento, tá? Fica bem mais fácil de trabalhar. Ele ocupa menos espaço daí para fazer uma placa de circuito impresso, por exemplo, que já tem dois diodos dentro. Daí vai depender de cada aplicação, tá? Existem diodos também, pessoal, que são em encapsulamentos bem maiores, tá? Então, por exemplo, esses dois diodos aqui de cima, pessoal, eles são montados de tal forma que a gente pode parafusar ele, tá? Então, esse diodo aqui, ele é bastante utilizado em aparelhos de solda, tá? Tem alguns tipos de aparelhos de solda que soldam com corrente contínua, tá? Então, lá a gente está trabalhando com 200 amperes, 300, 500 amperes, tá? Então, o diodo, ele é parafusado, tá? Ele é aqui, nós tem essa porca aqui que é colocada aqui e ele é parafusado na placa ou no circuito. Geralmente, nesse caso, quando é tanta corrente, nem se utiliza, não se utiliza uma placa de circuito impresso, tá? Se utiliza um barramento de metal, então ele é parafusado direto no barramento, tá? Então é para correntes bem maiores, tá? E esse aqui de baixo, pessoal, é mais diferente ainda. Aqui até tem o símbolozinho dele, olha, ele está apontando para cima, tá? Então aqui seria o anodo e aqui seria o catodo, tá? Aqui tem uma isolação entre o embaixo aqui desse anel aqui, tem uma isolação. De um lado é um terminal, do outro lado é o outro terminal, tá? Então esse diodo aqui, ele é utilizado para alta tensão e alta corrente, tá? Então eu posso ter um diodo desse que suporta 5.000 volts, 10.000 volts de tensão, tá? De bloqueio. Ele consegue bloquear 10.000 volts, por exemplo, 3.000 volts, e consegue conduzir milhares de amperes. Tá? Então, posso ter um diodo desse que conduz a 1.000 amperes. Tá? Então, toda essa área aqui, pessoal, é a área de condução. Tá? E, inclusive, eu posso, por exemplo, eu preciso de 50.000 volts de bloqueio. Pode ser que eu estou fazendo um retificador que vai ser conectado numa rede de alta tensão. Tá? Por exemplo, existe um circuito desse, pessoal, lá em Itaipu. Tá? Lá em Itaipu nós temos, não sei se todo mundo sabe, mas a Itaipu é binacional, né? Então metade da usina
é brasileira e metade é uruguaia, é paraguaia. Então, essa metade paraguaia, pessoal, eles não consomem toda a energia, então eles vendem para nós, para o Brasil. Só que no Paraguai se utiliza 50 Hz de frequência e não 60. Então, eu não posso conectar a rede Paraguai direto na nossa. Então, a gente tem que transformar para contínua e depois para alternada de novo, tá? Então, para passar de alternada para contínua, a gente usa o circuito chamado retificador, que nós vamos ver na próxima aula. E esse circuito utiliza diodos, tá? Então, eu estou gerando energia lá em... Geralmente, a geração é feita em 13.800 volts, tá? Então, eu tenho que utilizar um retificador que suporta isso. Então, é difícil achar um diodo, às vezes, que suporta toda essa tensão. Então, você coloca diodos em série, tá? Então, faz uma pilha de diodos, que é utilizado esse diodo aqui, tá? Desse formato. Ok? Então, existem na corrente da tensão que vocês quiserem, e se não chegou na tensão que vocês querem, vocês empilham os diodos, tá? Corrente, geralmente, é mais difícil de trabalhar em paralelo, né? Para dividir a corrente para aquilo que eu falei na última aula, né? Que eles têm dificuldade em trabalhar em paralelo por causa do coeficiente de temperatura dele. E quando a temperatura aumenta, a sua tensão cai e ele passa a conduzir mais, então fica difícil de balancear as correntes, tá? Beleza? Então é basicamente isso aí que eu queria falar sobre os diodos, tá? O que eu quero fazer agora? Eu quero entrar numa loja, tá? Ou um fornecedor de diodos e mostrar para vocês como é que vocês buscam um diodo na prática, tá? Então eu vou sair do modo apresentação aqui, ó, e vou compartilhar a minha tela do computador aqui, tá? Ok? Dúvidas, perguntas? Podem perguntar qualquer coisa agora. Vocês estão muito quietos hoje. Eu vou apresentar. Tranquilo, Ricardo. Tranquilo? Professor, Então, tá. Pode falar. aquilo que o senhor falou ali do TRR ali, ó, Uhum. é bem interessante que no futuro nós vamos usar bastante aquilo ali. Também quando for eletrônica de potência ali, nós vamos calcular, fazer os projetos. E... Com certeza. Então, ó, tipo, o Paulo já fez a técnica eletrônica, já viu lá na frente o que que... Tá dando corte aqui também. Pode falar. Eu tive um problema sério quando eu fiz o técnico, foi justamente naquele ali. Eu estava usando um diodo e o diodo não tinha Tá dando bastante corte aqui na minha, não tô conseguindo te ouvir. Não, e até chegar naquele problema ali, que era justamente o que o senhor falou ali, levei quase 2 meses ali trabalhando em cima ali. Então é bom prestar bastante atenção nessa parte aí, que é interessante. E com certeza. Aí que tá. Não funcionava nada. Sim. Com certeza. Se você está trabalhando com frequências altas e vocês colocarem um diodo lento, que tem um tempo de recuperação reversa, tá dando bastante corte tá cortou, eu acho. Se você colocar um diodo muito lento num circuito trabalhando em frequência mais alta, vai dar problema. É como se o diodo entrasse em curto, tá? Porque ele está sempre em recuperação reversa, ele está sempre conduzindo correndo para o outro lado. Tá bem ruim também. Então, se o circuito de alta frequência tem que usar um diodo rápido, tá? Eu vou mostrar agora como é que vocês fazem para pegar e visualizar como é que eu escolho isso, tá? Não sei se vocês já fizeram isso, não sei, o Paulo talvez já deve ter feito, tá? Digamos o seguinte, vamos partir do pressuposto seguinte, vocês estão trabalhando numa empresa, tá? Ou vocês criaram a empresa de vocês, tanto faz, e vocês precisam fazer uma placa de circuito impresso, tá? Precisam fazer um conversor, e vocês precisam comprar um diodo, tá? Então, como é que vocês vão comprar? Vocês vão especificar o diodo, vocês vão ver quanto de tensão esse diodo tem que suportar, quanto de corrente ele tem que conduzir. Tem que ser um diodo rápido? Tem que ser um diodo lento? Tá? Tem que ter todas essas informações aí, para daí vocês partir para uma busca.
tá? Como é feita essa busca? A busca, vocês vão entrar num fornecedor de componentes, tá? Eu vou mostrar 2 fornecedores aqui, não é propaganda, tá, pessoal? É só mostrando como é que é feito. E ali já tem filtros que vocês escolhem exatamente esses parâmetros que nós vimos agora, tá? Então, eu vou entrar aqui, pessoal, por exemplo, vou vir aqui, vou até tirar esses favoritos aqui. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, a Mouser, por exemplo, tá? A Mouser é um revendedor de componentes eletrônicos, tá? Vou colocar aqui também outro que é a DigiKey, tá? A DigiKey, tá? Então, vocês podem entrar também, quando vocês tiverem tempo, não precisa ser agora vocês podem só acompanhar. Então, DigiKey, é D-I-G-I-Q, aqui de chave, né? Chave digital seria o nome. Tá? E aqui a Mouser, tá? Vamos começar pela Mouser. Então, vocês entraram aqui, e aqui tem um lugar de pesquisa, tá? Vocês podem vir nos componentes aqui, ó, também, se vocês quiserem, ó, semicondutores aqui, ó, e podem vir direto nos componentes, ó, semicondutor discreto. Então, aqui dentro vocês vão encontrar todos os componentes que vocês querem, tá? Então, aqui, ó, já vai ter, ó, diodo e retificadores, tá? Vocês podem vir aqui, ou vocês podem simplesmente vir aqui em cima e digitar diodo, tá? Só que daí tem que ser em inglês, né? Diode, tá? Coloca diode ali, dá um pesquisar, e ele já vai dar mais ou menos uma lista de componentes aqui, ó. Então, ó, aqui tem vários tipos de diodos, alguns deles nós não vimos ainda, tá? Vamos ver mais para frente. Então, aqui, ó, diodo Zener, diodo retificador, diodo Schottky, que nós vamos ver nas próximas aulas, ponte de diodos, tá? Nós vamos vir aqui, ó, e vamos colocar aqui diodos, pode ser, eu vou trocar o mouse aqui, pode ser esse diodo aqui, ó, diodo General Purpose, que é o propósito geral, tá? Vou entrar aqui. E aqui, pessoal, ele já vai abrir filtros, tá? Filtros para a gente escolher os parâmetros do diodo que a gente quer, tá? Então, tem aqui, ó, o primeiro, fabricante, tá? Então, posso escolher um fabricante, ó, existem dezenas de fabricantes aqui, tá? Geralmente, a gente não escolhe pelo fabricante, a gente escolhe pelas características, tá? Aqui ele selecionou outras coisas no meio, aqui, por exemplo, diodo Schottky, retificador, aqui a gente vai deixar em branco por enquanto, tá? E aqui tem a maneira como ele é montado, tá? Pode ser, ó, through hole, que é o que atravessa a placa, chamado de THT, pode ser o SMD, que é de superfície, pode ser o screw mounted, que é o de parafuso, que nem aquele que eu mostrei no final antes, tá? Nós vamos escolher aqui, ó, THT, que é o que atravessa a placa, tá? Quando você clica aqui, ele já restringe aqui, ó, algumas coisas. Então, quando eu botei THT, eu não posso escolher algumas coisas, tá? Então, aqui apareceu aquele encapsulamento lá, o DO1415, o DO41, que está aqui, ó, tá? E aqui, ó, tem, ó, pico de tensão reversa, tá? Então, esse aqui é aquele VRRM que eu mostrei lá, tá? Então, aqui, digamos que a gente queira uma tensão de 600 volts, tá? Quando eu clico aqui, ó, ele já me mostra, ó, tem 101 diodos que eu posso escolher, tá? Daí eu posso vir aqui, ó, e já aplicar essas modificações, ó. Então, ele já vai me fechar e vai tirar aquele filtro dali. Então, não posso mais mexer nele, tá? Aqui, ó, o Max Surge Current, que seria aquele IFSM. Quanto que é a corrente máxima de pico, ó? Tem até 800 amperes aqui, ó. Então tem bastante corrente de surto, né? Mas nós queremos uma corrente IF, aqui, ó. Pode ser uma de 1 ampere, por exemplo, tá? E clico em aplicar, sobrou só 7, ó. Tá? Daí, desse 7 aqui, pessoal, eu posso vir aqui escolher pela queda de tensão ou pelo TRR, que é o tempo de recuperação reversa, que está aqui, ó, 200 nano, 250 nano, tá? Então, pode ser qualquer um desses dois. Ou, se isso não é um fator crítico, eu posso vir aqui, ó, na lista de componentes e venho aqui em pricing, ó. Eu quero o componente mais barato que tem. Então, eu clico aqui, ó. Clico aqui, ele vai me ordenar por preço. Tá? Então, aqui, ó, o primeiro custa 39 centavos de dólar se eu comprar uma unidade. Tá? E aqui vai, ó, 42 centavos. Se eu comprar em mais quantidade, fica mais barato. Por exemplo, se eu comprar 3.000 unidades, ele cai para 8 centavos. Tá? Uma unidade é 39,
3.000 unidades é 8 centavos. Então, componente eletrônico, só comprar em quantidade fica muito barato. Tá? Por isso que empresas conseguem baixar custo de produção, fazendo com que tem que produzir em quantidade para ser pagar. Né? Então, aqui, ó, 39, 42, vai até, e vai subindo. Né? Tem alguns que só vendem de quantidade, só vendem 9.000. Tá? E entrou aqui, ó, pessoal, eu tenho aqui, ó, nessa coluna datasheet. Tá? Então, eu entro aqui, ó, clico abrindo uma outra tela, e aqui vai estar o datasheet do meu diodo. Tá? Então, aqui vai ter todas as informações que eu procuro. Tá? Vamos pegar aqui um que é o mais conhecido, tá? Que não tem nenhum desses aqui, eu nunca trabalhei com nenhum desses aqui. Tá? Então, o que tem aqui nesse manual, né, nesse datasheet? Tá? Ele tem todas as características que a gente precisa. Ó. IF. O que é IF? Corrente média, corrente de condução. Então, ele é para 1 ampere. Tá? VRRM, que é a tensão reversa que ele bloqueia. Então, tem várias tensões aqui. Por quê? Porque eles usam o mesmo datasheet para vários diodos da mesma linha. Tá? Então, aqui, ó, esse RGP10A, ele trabalha com 50 volts. Tá? O B é 100 volts. E vai até o M, que é 1.000 volts. Tá? Então, o VRRM, que é a tensão de pico reversa, é 1.000 volts. Tá? A tensão RMS é 700. Tá? E a tensão DC é 1.000 volts. Tá? Olha aqui, ó, corrente direta, 1 ampere. Corrente de pico, aquela de surto, tá? É 30 amperes, tá? Por um semiciclo só. Corrente de fuga, que é o IR, 100 microamperes. Então, uma correntezinha bem pequenininha. Temperatura, de armazenamento, é de menos 65 e 175, que é a de junção e a de armazenamento, é a mesma, tá? Então, ó, isso aqui vai até 175 graus. Então, suporte de temperatura bem alta, tá? O que mais? Queda de tensão direta, ó, 1.3 volts para todos eles, tá? Aqui, ó, a máxima corrente, qual a diferença dessa aqui? Corrente DC e essa outra aqui é a média, né? Essa aqui é a média dentro de um ciclo, tá? Então é 100 micro, essa aqui é a queda de tensão, a corrente DC. Então vai de 5 micro até 200 micro, dependendo da temperatura, tá? E assim por diante. E aqueles gráficos que eu mostrei antes, ó. Então aqui está aquela curva de número de ciclos pela corrente direta, 30 amperes ele suporta por um ciclo só, tá? Aqui, ó, a queda de tensão pela corrente, tá? Então partiu lá de 0,6, que nem aquele que eu mostrei na aula, e vai até 10 amperes e vai produzir 1,6 volts em cima dele, tá? Aqui, ó, a capacitância, tá? E aqui a tensão reversa, ó, é que nem o da aula. Lá ele diminui a capacitância quando a tensão reversa aumenta. Tá? Então, essa tensão aqui, na verdade, é negativa, por isso que ela é reversa, né? Tá? Aqui a corrente reversa em função da temperatura e da tensão. Então, ó, cada vez mais tem a temperatura, maior é a corrente reversa. Tá? Aqui tem algumas que é resistência térmica, que eu não falei agora, vai ser falado mais para frente em outra disciplina. E as medidas do diodo. Tá? Então tá tudo aqui, pessoal. Tudo que a gente viu na aula tá ali. É só vocês olharem, a única diferença é que tá tudo em inglês. Tá? Vocês não vão encontrar nenhum datasheet de diodo em português, porque não tem fábrica de diodo no Brasil. Tá? Então tá sempre em inglês. Então tá aí uma motivação para estudar inglês. Tá? Tempo de recuperação reversa, pessoal, aqui, ó, que eu não tinha falado, TRR, ó, 150 até 500 nanosegundos, tá? Então é um intermediário, isso aqui não é dos mais rápidos, apesar dele dizer aqui, ó, fast switching, tá? Não é tão rápido assim, tem diodos bem mais rápidos que esse aqui, tá? Então essa aqui é a Mauser, tá, pessoal? Essa aqui é a Mauser. Eu vou mostrar agora na DigiKey, tá? Essa aqui é a DigiKey, as duas são, acho que a DigiKey é da China, se não me engano, a Mauser, você pode escolher de qual país que vai sair, mas a DigiKey eu acho que é só China, tá? Então vocês vão vir aqui, ó, vamos botar aqui a diode, tá? Vamos dar um enter, tá? E ele vai colocar aqui alguns tipos, né? E aqui eu já tinha entrado, né? Já está marcado, ó. Então aqui ele divide, ó, em diodo Zener, que nós não vimos ainda, conjunto de diodos e diodos em ponte, tá? Que a gente não viu ainda, tá? Eu vou entrar no single aqui, ó. Tem 42 mil diodos aqui para serem escolhidos, tá? Então eu vou entrar aqui, tá? Ok. Então aqui é a mesma coisa. Vocês vão ver que
as empresas são tudo meio parecidas. Ó. Então aqui, ó, tem também, ó, encapsulamento, o fabricante aqui, ó, manufacturer, fabricante, o tipo do diodo, nós não vamos escolher isso, nós vamos escolher aqui, ó, corrente, que aqui em vez de chamar de IF, ele chama de IO, que é a corrente retificada. Tá? Eu vou botar aqui, ó, 1 ampere de novo. Ele divide em 1 ampere e 1 ampere DC. Isso aqui depende de como é que o fabricante cadastrou aqui, ele pode ter chamado diferente. Eu vou selecionar as duas. Tá? Ok? 1 ampere. E aqui, ó, a tensão reversa de bloqueio. Tá? Eu vou pegar aqui um diodo de 600 volts também, que nem eu tinha pego antes. Tá? 600 volts, vou dar um aplicar aqui, ó. Sobrou quantos? 963, tá? E daí aqui, pessoal, eu posso escolher o tempo de recuperação reversa, o TRR. Então, se eu quero um diodo rápido, eu vou pegar o menor tempo, ó, tipo 25 nanosegundos. Então, é muito rápido, tá? E pode ser um diodo lento, que nem aqui, ó, 300 micro, tá? Isso aqui é, nossa, é 10 mil vezes mais lento do que aquele primeiro lá. Tá? Então, tem muita diferença. Se eu pegar esse diodo aqui, que é um diodo lento, e colocar num circuito de alta frequência, não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar. Aqui também, ó, encapsulamento, tá? Então tem várias coisas aí que vocês podem escolher. Eu vou colocar aqui, ó, o true hole, tá? E vou colocar para selecionar, tá? Então aqui, ó, já vai dar alguns diodos mais conhecidos, ó, tipo aquele 1N4007 que eu mostrei, aqui apareceu o N4005, tá? Que ele é um diodo, quase todos aqui, ó, 1N4005, tá? Então eu vou abrir este aqui, ó, vou clicar com o direito aqui ó, nesse símbolo de PDF, ele vai abrir lá na outra tela, e vou abrir esse cara aqui, que é o MUR 160, tá? Que eu conheço esses dois diodos, por isso que eu vou mostrar. Esse 1N4001 aqui, ó, tá? Ele é um diodo lento, tá? Ele é um diodo feito para circuitos de baixa frequência, tá? Tanto é que, ó, aqui, ó, typical TRR, ó, 2 microsegundos, tá? Então ele é muito lento, 2 microsegundos, pessoal. Vocês podem pensar, 2 vezes 10 dá menos 6 segundos, tá? Então é muito mais rápido que uma piscada de olho, tá? Mas para eletrônica de potência, isso aqui é lento, tá? Isso aqui é um diodo lento, tá? Se a gente estiver trabalhando em 60 Hz, não tem problema, porque é 16 milissegundos o período. E aqui em 2 microsegundos ele é rápido perto desse tempo, tá? Agora, se eu estiver trabalhando em alta frequência, eu tenho que pegar um diodo mais rápido. Então, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, que é o MUR 120, que eu já trabalhei com esse diodo aqui, ó. Ele é um diodo, se olhar de fora, é a mesma coisa, ó. É um símbolozinho de um diodo normal, tá? Só que esse diodo aqui, ele já é bem mais rápido, ó. Ultra fast, tá? Características. Ultra fast, é um diodo bem mais rápido, tá? Então ele tem de 25, 50 e 75 nanosegundos. Enquanto que o outro era 2 micro, ele seria 2.000 nano. Esse aqui é 25. Ah, então ele é bem mais rápido, tá? Então vamos olhar aqui, ó. Ele tem para diversas tensões, ó, tá? A corrente de surto aqui é 35 amperes, tá? E assim por diante. Tem os parâmetros que vocês podem dar uma olhadinha depois, tá? Queda de tensão vai até 1.25, e aqui o TRR, ó, 35, 25, dependendo da corrente, tá? Então ele é muito, muito, muito mais rápido, tá? Consequentemente, ele é mais caro, tá? Ele vai ser um diodo mais caro porque ele é mais rápido, tá? Vamos até olhar o preço aqui no site, ó. No site, olha, 29 centavos, tá? Até tá mais barato daquele outro lá, tá? O N4005. E o MUR é 42 centavos, então ele é um pouco mais caro do que esse diodo aqui, que é mais lento, tá? Beleza? Então, isso aí, essa é a diferença entre os diodos, pessoal. Tem que saber escolher de acordo com a aplicação, tá? Esses diodos que nós vamos ver agora, pessoal, que é diodo diodo lento para circuito de retificação, daí não tem problema, tá? Pode ser diodo lento, tá? Que vai ser esses 1N4007, 4005 que nós vamos utilizar nas aulas, tá? Beleza, pessoal? Entendido aí? Dúvidas? Ajudou, Paulo? Próxima vez que fizer um conversor, aí não vai ser tão sofrido. Tá? Fechou, pessoal? Fechou? Não cai mais no mesmo erro. Beleza. É que isso aqui, pessoal, é interessante a gente ver na prática, tá? Nós vamos fazer uma aula prática depois, quando a gente puder, né? Onde a gente vai colocar um circuito com um diodo normal e um diodo lento, e nós vamos colocar num gerador de sinais e vamos começar a subir a frequência, tá?
vai subindo a frequência até chegar na frequência que vocês vão ver o que vai acontecer, tá? Vai ficar bem, bem nítido o que acontece, tá? Que vai sendo um tipo de diodo especial que a gente vai ver mais pra frente, que é o diodo Schottky, que ele tem uma característica de ser bem mais rápido do que esses diodos convencionais, tá? Beleza, pessoal? Agora já é 11h30. Vocês querem continuar? Estão tranquilo aí? Podemos tocar mais uma meia horinha? Tá tranquilo? Acho que sim, ninguém falou que não, né? Então vamos. Eu tinha colocado aqui mais uns exercícios para a gente fazer. Matheus, ia falar alguma coisa? Pode falar. Podemos seguir. Podemos seguir mais uma meia horinha, então? Tá? Então agora, pessoal, a gente já viu características dos diodos, tá? O que é a ideia agora? A ideia é que a gente faça, comece a fazer, eu vou fazer alguns exercícios agora para vocês verem o funcionamento de diodo em circuitos, que a gente viu só coisas bem simples. E na próxima aula a gente vai começar, então, circuitos retificadores, tá? Daí a gente vai colocar tensão alternada ali no meio e ver como é que esse diodo vai se comportar. Beleza? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou vir para cá e nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Que eu já tinha preparado aqui para vocês. Ok? Todo mundo vendo a tela aí? Tranquilo? Tudo tranquilo? Tá em branco a tela, né? Oi? Tá em branco a tela? Tá em branco? Deixa eu colocar a apresentação de novo, então. Aqui. Apresentação. Ela. Aqui. Estão vendo a tela agora? Agora sim. Tá, beleza. Então é o seguinte, na última aula, pessoal, nós fizemos então alguns exercícios onde a gente colocava um diodo aqui, ou um LED, e a gente calculava a corrente desse circuito, tá? Lá, como é que a gente fazia? Eu vou resolver bem rapidinho aqui como é que a gente fazia naquele tipo de exercício. Nós trocávamos o diodo de silício pela sua queda de tensão nominal, que era de 0,7 volts. Então, esse circuito, como é que ele ficava? Ele ficava uma fonte de tensão aqui, que nesse caso aqui é de 12 volts, tá? E trocávamos o diodo por uma queda de tensão aqui de 0,7, tá? E daí nós pegávamos e colocamos aqui o resistor, que nesse caso aqui é 0,75K, então é 750 ohms aqui, 0,712, e nós queríamos quem? Queríamos, nesse caso aqui é pedido a corrente, a tensão do diodo e a tensão no resistor, tá? Como é que a gente fazia? A gente fazia uma malha aqui dentro, né? Bem simples. E essa corrente é a corrente do diodo, tá? Que é um circuito série. Então nós fazíamos um Kirchhoff aqui dentro, né? Só fazíamos a malha aqui dentro, ficava menos 12, tá? Mais 0,7, mais a tensão no resistor. Então, ficava 750 vezes a corrente do diodo que nós estamos buscando igual a zero, tá? Então, a corrente no diodo, ela era, passa esse cara para o outro lado, fica 12 menos 0,7 sobre 750, tá? Então, isso aqui dá 12 menos 0,7 dividido por 750. Isso aqui dá em torno de 15 mili, tá? 15 miliamperes, tá? Então, essa aqui, pessoal, é a forma mais simples e ela é uma forma aproximada, né? Porque a gente está pegando e trocando o diodo por a sua queda de tensão, tá? E eu vou mostrar agora, pessoal, uma outra forma da gente resolver isso aí, que é através da chamada reta de carga, tá? Isso aí tem lá no livro também, vocês podem dar uma olhadinha, tá? O que é a reta de carga, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Vou pedir para fechar o microfone. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer um Kirchhoff dentro desse circuito aqui, só com as tensões, tá? E a tensão no resistor. Então, vai ficar como? Vai ficar saindo desse ponto aqui, ó. Vai dar menos E, tá? Mais a tensão do diodo, tá? E mais R vezes a corrente do diodo, tá? Até aí não mudou nada, tá tudo igual, tá? Igual a zero. Okay? Então a gente vai pegar e vai isolar esta corrente do diodo, tá?
corrente do diodo. Isso aqui vai ficar EC mais VD. E daí o resistor vai passar para o outro lado, né? Passar dividindo para o outro lado. O R aqui e o R aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Isso aqui, pessoal, se a gente olhar, isso aqui vira uma equação de uma reta. Tá? Se a gente colocar isso aqui num gráfico, pessoal, tá? Num gráfico, onde aqui a gente colocar a tensão da fonte e aqui a gente colocar a corrente do diodo, tá? Isso aqui vai dar uma reta. Na verdade, esse cara aqui... peraí. Isso aqui vai dar uma reta, tá? Porque o E está variando, tá? E daí o que vai acontecer? Essa curva aqui é quando a gente está variando com a tensão da fonte, ok? Esse gráfico aqui, ó, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma corrente máxima, tá? E uma tensão máxima que vai aparecer nesse circuito, tá? E nós podemos colocar isso aqui, pessoal, numa equação de um gráfico, tá? E daí resolver isso aqui graficamente, tá? Que é o seguinte, eu já coloquei o gráfico aqui que já tem uma escala bonitinha para nós, tá? Então, a pergunta é a seguinte, ó. Digamos que o diodo não esteja em condução ainda, tá? Não esteja em condução, mas ele está na polaridade certa e só não entrou em condução ainda. Qual que é a tensão máxima que vai aparecer em cima do diodo? Olhando para esse circuito aqui. Se o diodo está aberto, tá? Digamos que ele não esteja conduzindo. Então, aqui tem uma tensão. Se ele está aberto, toda a tensão, não teria corrente ainda, toda a tensão estaria aqui. Então, teria 12 volts, tá? Então, nós vamos pegar e marcar 12 volts nesse gráfico aqui, ó. Então, 12, tá? Daí outra pergunta é a seguinte. Qual que é a corrente máxima desse circuito se o diodo entrasse em curto, tá? Se ele entrasse em curto, toda essa tensão estaria em cima da resistência. Então, a corrente máxima, tá? O I máximo seria 12 sobre 750, tá? Isso aqui vai dar, vou fazer aqui, dá 750 dividido, 12 dividido por 750, tá? Que dá 16 mili, tá? Então, eu vou pegar esse 16 mili e marcar no gráfico aqui no 16 mili, ó, tá? Que é esse ponto aqui, tá? Que aqui nós temos corrente do diodo e aqui a tensão, tá? Que é essa equação aqui, ó, tá? E daí o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta entre esses dois pontos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar uma régua, vou colocar nesse ponto aqui, ó, e essa aqui, ó, tá? E vou traçar uma reta entre esses dois pontos, tá? Então, o que vai acontecer? Num caso, eu tenho a máxima corrente, tá? E no outro eu tenho a máxima tensão, tá? Então, todos os pontos em cima desta reta seriam possíveis, tá? Se eu tiver a tensão do diodo variando, tá? Só que o que vai acontecer? O diodo, a tensão e a corrente do diodo, elas seguem essa curva aqui, que eu já coloquei aqui, aquela curva do diodo, né? Que é aquela exponencial, que era IS, daqui tinha uma exponencial, VD, aqui tinha um neta, o VT menos 1, tá? É essa curva em azul aqui, tá? Então, essa reta que eu coloquei é a corrente possível para o circuito se a tensão do diodo variar. E essa curva em azul é a restrição que o diodo coloca. Não posso sair de cima dessa curva, tá? Então, em qual ponto que será a resposta do nosso circuito? Quando esses dois curvas coincidirem, tá? Então, onde que aconteceu a coincidência? Aconteceu aqui, ó, tá? Bem nesse ponto aqui, ó, tá? Então, essa corrente que se eu vim para cá, ó, é a corrente do circuito, tá? Então, essa corrente aqui é a corrente do diodo, tá? Então, olha aqui, ó, eu resolvi o circuito só pegando eu só preciso saber o valor máximo da corrente, a tensão máxima e a equação, tá? Então, ele é um método gráfico, tá? Essa reta aqui, pessoal, tá? Essa reta é chamada reta de carga, tá? Que é a reta com todos os valores possíveis de tensão e corrente
só que daí eu coloco a restrição de ter um diodo ali no meio, que é essa curva. Quando a corrente do diodo for igual à corrente do circuito, essa vai ser a corrente do circuito, né? Porque vai ser a restrição dada pelo meu diodo, tá? Então, se a gente olhar no gráfico aqui, deu 15 mili, né? Então, deu 15 miliamperes. Deu bem parecido, né? 15 mili, né? Tem alguns números depois da vírgula que eu não coloquei ali, tá? Então, essa é uma maneira de a gente resolver os circuitos também. Então, de um lado vai a corrente máxima, com o diodo com tensão zero, tá? Se a gente olhasse nessa equação aqui, ó, qual que é a corrente máxima? É quando o VD for zero, tá? Então, vou até calcular aqui, ó, tá? Então, qual que é o ID máximo? Qual que é o ID máximo? É quando isso aqui acontece quando o VD for igual a zero, tá? Então, vai ser E sobre F, tá? Qual que é o VD máximo? Quanto que é o VD máximo? É quando a corrente for zero, tá? Quando a corrente for zero, daí eu vou ter que isolar esse cara aqui, ó, tá? Então, isso aqui vai dar E, que é o valor da fonte de tensão, tá? Então, com esses dois valores aqui, eu jogo no gráfico, vai me dar esta reta ali, ok? Entendido? Então, é assim que a gente resolve por reta de carga, tá? Então, eu vou colocar também lá, a partir de agora, eu já vou colocar uma lista de exercícios lá, baseado no livro, né? Tem vários exercícios que já vão estar no livro, daí vocês já podem brincar. E eu vou pedir para vocês entregarem alguns desses exercícios, daí, tá? Eu vou abrir uma chamada lá no Moodle, e daí vocês entregam por lá, daí, tá? Beleza? Então, lá vocês conseguem treinar. Entendido? Dúvidas? Foi meio ligeiro aqui, mas a ideia é essa, simplesmente traçar a corrente máxima de um lado, tensão máxima do outro, traçar uma reta, a intersecção com a corrente do diodo vai dar o ponto de equilíbrio, né? O ponto onde esse circuito vai me dar a corrente, tá? Entendido? Dúvidas, perguntas sobre isso aqui? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Beleza, então isso aqui é só para mostrar como é que é a reta de carga. Aqui eu vou fazer alguns exercícios bem simplesinhos aí para vocês, para ser resolvido, tá? Então aqui, ó, o exercício eu vou dizer assim, ó, resolva por reta de carga, eu vou ter que dar aquela curva para vocês, tá? Quando vocês estão resolvendo normal, assim, sem reta de carga, vocês vão resolver como? Vocês vão usar as quedas de tensão padrão de cada tipo de diodo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, temos um diodo de silício. O que é esse SI aqui? Ó? Isso aqui indica que é um diodo de silício. Se for um GE, quer dizer que é um diodo de germânio, tá? Se vocês estiverem fazendo e tiver esse outro diodo aqui, ó, GaAs, é de arseneto de galho, tá? E o que muda de um diodo para o outro? Muda que as quedas de tensão são diferentes. Então, tem uma tabelinha ali, ó. O diodo de silício, que é o mais usado, é 0,7 volts, tá? O de germânio é 0,3 e de arseneto de galho é 1,2, tá? Então, vamos resolver esse circuitinho aí, tá? Como é que a gente faz para resolver esse circuito aí? Então é o seguinte, ali eu não tinha comentado ainda, mas o que pode acontecer quando a gente está resolvendo circuitos com diodos, tá? O diodo ele tem duas possibilidades, ele ou vai estar em condução ou vai estar em bloqueio, tá? Quem define isso? Quem vai definir isso vai ser a tensão em cima dele, tá? Então, dependendo se a tensão em cima do diodo for positiva, tá? Ele vai entrar em condução. Se não, ele não está em condução, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar resolver esse circuito aí. Como é que a gente faz? Eu vou pegar esse cara aqui e vou colar embaixo para mim riscar em cima dele. Tá? Vou colocar aqui embaixo, tá? Então, quando a gente está resolvendo o circuito, pessoal, a gente não sabe se o diodo está em condução ou não. Tem alguém com o microfone ligado de novo. Então, aqui, ó, nós não sabemos se o diodo está em condução ou não, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Como tem dois diodos em série, tá? Nós ficamos como se fosse com duas incógnitas. A gente não sabe se o diodo está conduzindo ou não, tá?
Então, nós vamos fazer o seguinte. Quando tem 2 em série, a gente faz o seguinte. Vamos assumir que o normal é fazer o seguinte, assumir que os diodos estão abertos. Tá? Porque daí eu resolvo o Kirchhoff e verifico se tem tensão favorável ou não. Tá? Então, olha esse circuito aqui. Ó. Se aqui tem 12 volts, tá? O que significa isso? Significa que aqui tem uma fonte de 12 volts. Tá? 12 volts e está ligado no terra. Tá? Então, logo, ele está ligado assim. Ó. Ok? Se a gente assumiu que o diodo está aberto, tá? Se a gente assumir que o diodo está aberto, não tem corrente nos resistores. Então, essa queda de tensão aqui ó, é 0 volt, tá? Porque o circuito está aberto, né? 0 volt, tá? Isso é para a gente assumir. Tá? Então, primeiro, assumir os diodos, né? Diodos abertos. Porque eu não sei se eles estão em condução. Como é que eu vou já colocar ele em condução já imediatamente? Eu não sei, tá? Então, se aqui tem 0, pessoal, essa tensão negativa aqui, ó, ela vai aparecer pelo fio. Aqui tem 0 de tensão, então essa tensão vai aparecer aqui. Ó. Aqui tem 0, ela vai aparecer aqui. Ó. Então, é como se esse 12 volts, pessoal, estivesse em cima desses 2 diodos, tá? Então, existe uma tensão positiva aqui e uma negativa aqui. Ó. Então, tem 12 volts aqui, ó, tá? Em cima de 2 diodos em série. Se um deles estivesse em condução, o outro estaria com 12 volts. Ou se esse estivesse em condução, o outro estaria com 12 volts. Tá? Então, se um deles entrar em condução, o outro também entra. Tá? Se isso acontecer, quer dizer que esse circuito vai entrar em condução. Tá? Então, se eu tiver tensão positiva, ele vai entrar em condução. Por que isso vai acontecer, pessoal? Porque nós vimos já a curva característica do diodo e ela é assim, ó, tá? Ela tem uma curva assim e aqui é 0. Então, se ele está com tensão, isso aqui é a tensão do diodo, né? Se ela está negativa, a corrente é 0. Se ela está positiva, nós vamos usar a queda de tensão VK, tá? Então, nós temos tensão positiva em cima deles. Então, quer dizer que eles vão entrar em condução, ok? Então, vamos lá. A gente vai pegar este circuito aí, ó, e vai colocar eles em condução, tá? Então, esse circuito provavelmente esteja em condução, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar esses diodos pelas fontes de tensão respectivas, tá? Então, vai ter uma queda de tensão aqui ó, e uma queda de tensão aqui, tá? Sendo que o de silício vai ter 0,7 volts e o de germânio vai ter 0,3. E aqui tem 12 volts. Tá? Ok? Então, agora nós podemos resolver o circuito. Aí. Nós vamos pegar e colocar e resolver por Kirchhoff. Tá? Vamos aplicar uma malha aqui. Tá? Vamos aplicar uma malha. Como é que a gente resolve? Sair desse ponto aqui. Ó, vamos colocar as polaridades nos resistores aqui. Tá? E vamos somar as tensões. Vai ficar, saindo daqui vai ficar menos 12, mais 0,7, mais 0,3, mais, aqui vai ficar 2K, vezes ID, mais 10K vezes ID, tá? Igual a 0. Então, aqui nós vamos poder somar o 10K com o, aqui tem um K, né? 10K com 2K vai dar um circuito de série, né? Esses dois resistores estão em série. Então, vai ficar 12K, né? Vezes ID. E essas tensões a gente vai somar e passar para o outro lado. Então, 0,3 com 0,7 vai dar 1 volt. Com esse cara aqui vai dar menos 11. Vai passar para o outro lado, vai dar 11. Tá? Então, ID vai dar 11 sobre 12K. Tá? Então, vai dar um pouquinho menos de 1 mili, né? Vai dar 11 dividido por 12K. Dá 916 micro. 916,667 microamperes. Tá? Então, essa aí é a corrente do diodo. Tá? Aqui foi pedido também a tensão VO. Tá? Então, a tensão VO ela é simplesmente o 10K vezes o ID, né? Que é a corrente que desce aqui, né? Que é o VO, que está aqui, né? VO. Então, esse VO dá vezes esse número aqui, né? Vai dar 9,16 volts. Não precisa nem ter feito no calculador.
9,67 volts, tá? Então aqui vai ter 9,167 volts. Entendido? Bem tranquilo de fazer, né? Com dúvida desse aqui? Não, tranquilo. Tá. Então, a primeira coisa, vamos assumir que os diodos estão abertos, tá? E depois a gente verifica a tensão que apareceu em cima deles. Se tiver tensão positiva, a gente pega e coloca ele em condução. Coloca em condução como? Troca ele por uma fonte de tensão da sua tensão respectiva, tá? Beleza? Então aqui nós tem outro exemplo, pessoal, que é basicamente a mesma coisa, tá? Então tem 8 volts aqui e menos 6 aqui, ó, tá? Então vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão considerar ele tensão aberta e calcular a tensão nele. Se tiver tensão positiva, troca por uma fonte de 0,7, tá? Essa é tranquilo. Eu vou pular e vou fazer um outro aqui, porque já é quase meio-dia, tá? Vou fazer este aqui, ó, tá? Ok? Então ele tem agora, aquele outro são exemplos com diodos em série, né? Ou diodos, é um circuito de série. Aqui nós temos 2 diodos em paralelo, tá? 2 diodos em paralelo e são diodos de características diferentes, tá? Tem um diodo de silício e um de arseneto de galho, tá? Como é que eu resolvo este circuito aí, tá? Vou copiar aqui embaixo para poder... Espera aí que eu tenho que mesclar as... Tá? Vou colocar aqui embaixo para mim poder rabiscar em cima disso aí, tá? Então, o que eu faço aqui, pessoal? Mesma coisa de antes. Eu vou trocar, então, esses diodos por um circuito aberto, tá? Um circuito aberto. E vou medir qual que é a tensão que eu tenho aqui em cima deles, tá? Então, aqui nós vamos ter uma tensão VD. Como está em paralelo, pessoal, vai ser a mesma tensão em cima desse diodo de cima, tá? Ok? Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Eu tenho que medir essa tensão VD. Tá? Aqui nós temos uma fonte de 12 volts também. Tá? Que desce aqui e vai até lá. Tá? Então, vou primeiro assumir que eu... assumir os diodos abertos. Para que eu vou fazer isso? Para ver se tem tensão suficiente, né? Será que ele entra em condução com essa tensão que tem em cima dele? Então, eu vou medir essa tensão. Se o diodo está aberto, tem 0 de tensão aqui, tá? E essa tensão de 12 vai aparecer em cima desse diodo, tá? Então, a tensão VD é maior do que 0, tá? Só que a tensão no diodo não pode ser 12, porque se ele tivesse com 12, ele entraria em condução, que nem a gente viu naquele gráfico, né? Que a tensão no diodo faz isso aqui, ela nunca passa de 1 volt e pouco por ali. Tá? Aqui seria o VK, que é o 0,7. A tensão nunca passa disso, tá? Senão a corrente seria muito alta, tá? Então quer dizer que a tensão, ela, quando ele entrar em condução, ela vai ser grampeada, vai ser limitada em 0,7 ou 1,2, tá? Então, vamos lá. Então temos 2 diodos em paralelo. Ambos têm tensão favorável para que eles entrem em condução, tá? Então, vamos lá. A pergunta é, qual desses diodos aqui vai conduzir? Os dois? Um só? Só o de silício, só o da arseneto de galho? Qual dos dois que vai conduzir? Então, a gente tem que fazer o seguinte teste. Ó. Digamos que... Aí tem que fazer um teste, na verdade. Tá? E o teste que nós vamos fazer é o seguinte. Ó. Vou vir aqui. Suponha que quem vai entrar em condução seja o de arseneto de galho, tá? Se for o de arseneto de galho, tá? Então, se ele for de arseneto de galho, a sua tensão é de 1,2 volts, tá? Então, aqui seria 1,2 volts, ok? Porque ele estaria em condução, tá? Se tem 1,2 volts aqui, ó, produzida pela queda de tensão do diodo da arseneto de galho, qual que é a tensão que vai aparecer no diodo de silício? Que é esse cara aqui, que é o de silício, tá? Se a gente fizer um Kirchhoff aqui, não precisa fazer Kirchhoff, né? O menos está ligado no menos e o mais está ligado no mais. Então, essa tensão aqui no diodo, então em paralelo os dois, né?
a tensão no diodo de silício fica em 1,2 volts também, tá? Só que, se vocês olharem na curva do diodo, o que acontece se eu colocar 1,2 volts em cima do diodo? Tá? Ele vai entrar em condução, porque eu vou estar com tensão positiva. E o diodo de silício, quando está em condução, a sua queda é de 0,7. Tá? Então, a sua queda é de 0,7. E se eu colocar 0,7 no diodo de silício, o diodo entra em condução. Tá? Então, quem vai entrar em condução vai ser o diodo de silício. Tá? Então, olha aqui, ó, se a gente pegar, então aqui ó, o VD de silício, ele fica maior do que 0,7, tá? Vamos colocar diferente, ela fica igual a 1,2, que é maior que 0,7, tá? Logo, o diodo de silício está em condução, tá? Está em condução, ok? Logo, vamos desenhar esse circuito de novo agora com o diodo de silício em condução, tá? Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar mais para o lado. Este programinha é muito chato. Mais pro lado. Ok? Então, eu vou pegar esse cara aqui ó, e vou copiar do lado. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente viu que o diodo de silício tem que estar em condução também. Tá? Eu vou apagar esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui vai ter 0,7 de queda em cima dele. Tá? Só que daí, se ele entrar em condução, porque esse cara aqui impôs em ponto 2, então esse cara vai ficar com 0,7. Tá? Só que daí, 0,7 é menor que 1,2. Tá? Então, não vai chegar na tensão de condução do diodo de arsênio de galho. Logo, esse cara aqui vai abrir. Tá? Porque eu não posso ter duas fontes de tensão com valores diferentes. Tá? Isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque aqui tem 0,7, aqui tem 1,2. Eles estão em paralelo. Quer dizer que entre esses dois pontos, um está em ponto 0,7 e o outro está em ponto 1,2. Não pode acontecer isso. Tá? Tem que ser não pode ter fontes de tensão em paralelo com tensões diferentes, tá? Não pode acontecer. Então, o que vai acontecer? Esse cara vai ter uma tensão menor e ele vai entrar em condução, tá? Então, o diodo de arsênio de galho vai ficar aberto, tá? Vai ficar aberto, que é essa tensão assim, tá? Esse aqui vai ser o VD de arseneto de galho, tá? E já o diodo de silício vai entrar em condução, somente ele, tá? Então a regra é o seguinte, se tiver diodos em paralelo com tensões diferentes, aquele que tiver a menor tensão conduz. Por quê? Porque senão o de tensão maior ia conduzir, ia impor uma tensão maior e ia fazer o de menor tensão conduzir. Tá? Então sempre o de menor tensão é o que conduz, tá? Então ficaria só aquele cara ali. Daí a gente faz novamente uma malha nesse circuito aqui, tá? Resolve esse cara aqui, que é a corrente do ID, ok? Então vai ficar aqui a 12, né? Vai ficar menos 12 mais 0,7 mais ID vezes 4,7K, igual a zero, ok? Então o ID vai dar 12 menos 0,7 dividido por 4,7K, ok? Então isso aqui dá 12 menos 0,7, fecha, dividido por 4,7K. Ok? Então, isso aqui vai dar 2,4 mili, tá? Aproximadamente, né? 2,4 miliamperes. Beleza? Tranquilo, né? E aqui ainda é pedido o VO, né? O VO é aquela tensão ali, né? Nesse ponto. Que ela é basicamente essa tensão menos a queda de um diodo, tá? Então vai dar 12 menos 0,7 e vai dar não precisa nem... Ou pega essa corrente e multiplica por 4,7. Tá? Então, o VO aqui é 11,3 volts. Tá? Entendido? Tranquilo? Barbadinha, né?
Não tem muito mistério. Então é sempre o seguinte, assume os diodos com abertos, tá? O diodo está aberto, se tiver tensão positiva, ele está em condução, tá? Se ele tiver tensão negativa, ele está bloqueado, tá? Não tem muito mistério. Eu acho que é isso aí, eu vou encerrar por aí, só vou mostrar como é que faz esses outros aqui, talvez eu peça para entregar, inclusive, esses aqui. Como é que eu resolvo esses aqui? Ó? Tem dois diodos, ó. Um diodo de germânio e um diodo de silício, tá? Eles não estão em paralelo, tá, pessoal? Porque ele tem uma tensão, os diodos estão invertidos, tá? Eles estão em antiparalelo, tá? Então, olha aqui, ó, a tensão positiva está aqui, ó. Aqui tem 20, aqui tem 4, tá? Então, em cima desse circuito aqui tem 20 menos 4, tem 16 volts, tá? E esses 16 volts, ó, eu vou assumir que os diodos estão abertos, tá? Então, esses 16 volts vão aparecer aqui, ó, tá? Então, esse diodo vai ter 16 volts positivo em cima dele. Enquanto que este diodo aqui vai ter tensão negativa, menos 16. Então, este diodo aqui vai estar bloqueado, porque ele tem tensão negativa. E este vai estar com tensão positiva, então ele vai entrar em condução. Então, troca por uma fonte de 0,7 e daí resolve. Bem tranquilo, tá? Aí tem mais alguns outros aqui, ó, também, ó. Nesse caso aqui, ó, nós temos um diodo de silício e um de arseneto de galho, tá? Então, vocês vão colocar eles como abertos, tá? Vocês vão ver que eles vão ter tensão positiva, tá? Só que aqui os dois vão conduzir. Por quê? Porque nós temos um resistor em série, tá? Então, o que vai acontecer é que essa tensão aqui vai ser diferente dessa aqui, ó, tá? Então, os dois vão poder conduzir ao mesmo tempo, tá? Então, é bem interessante esse tipo de circuito aí, tá? Beleza? Então, eu vou... vocês já estão craque em fazer isso aqui, eu vou pedir para vocês entregarem alguns deles, tá? Tranquilo? Entendido? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida sobre isso aí, pessoal? Tranquilo, só. Tranquilo. Tranquilo? Tá, então quase meio-dia, hora da boia. E, professor? Oi. Naquele outro circuito ali que está menos 6 volts em cima ali, só para recordar ali, naquele, bem mais em cima lá, o primeiro. Esse aqui, né? Esse aqui, ó, tá menos 6 volts. Na verdade, eu vou somar as tensões, então, aí, né? Daí na hora de resolver esse circuito, vocês redesenham o circuito assim, ó. Desenha com uma fonte assim, tá? E daí coloca o resistor aqui, esse resistor aqui. Aqui vai ficar o diodo, tá? E daí aqui é uma fonte invertida, tá? Então aqui vai ficar assim, ó, uma fonte invertida, o mais aqui, o menos aqui, ligado lá. E o terra é aqui, ó, tá? Então essa aqui é uma fonte de, que nesse ponto vai dar menos 6, tá? E essa aqui é uma fonte de 8. Então aqui fica 8 volts nesse ponto, tá? Então, sim, vai ser 8 menos 6, né? Vai somar, vai ficar 15 volts em cima desse vai somar isso aí, né? Tá? Ou desenha assim e daí faz um Kirchhoff por aqui, ó, tá? Aqui não mostra onde é que está o terra, né? O GND desse circuito. Mas o GND é a referência das duas fontes, tá? Então é como se tivesse uma fonte assim, ó, tá? E essa fonte fosse assim, tá? Só que essa fonte está invertida, ok? Beleza? Tá, entendido. Entendido. Isso aí. Tá? Então eu vou colocar uma listinha lá com alguns exercícios desse gênero aqui, desse tipo aqui, e daí vou pedir para vocês entregarem alguns, né? Tá? Vou entregar pelo Moodle e daí lá eu vou colocar instruções, pessoal. Entreguem tudo em PDF, tá, pessoal? Tá? Beleza. Gerem um arquivo lá, façam no papel, tirem uma foto e mandem em PDF, tá? Porque daí eu consigo corrigir no Moodle, tá? Não coloquem em Word, nada. Imagem até pode ser, mas preferência PDF, tá? Eu vou mostrar lá como é que faz para gerar o PDF também. Tem um aplicativo no celular lá, o Adobe PDF, que daí ele já tira a foto e já gera o PDF, fica bem joia, né? Tá? Beleza, senhores? Qualquer coisa, pergunte pelo WhatsApp ali, e daí já vamos dar a primeira atividade aí, tá? Tá, beleza, um abraço. Um abraço, pessoal. Até. Abraço. Tchau. Tchau, tchau. Até sexta. Valeu. Tchau, tchau.